Acho que está. Bem, eu já cumprimentei a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu quero falar de uma coisa que Deus falou na semana passada. E hoje, vou continuar. Hoje seria o pastor Elton, mas ele viajou. Então, vamos falar assim, renovando a nossa aliança com Deus. Quero falar sobre isso. Sobre renovar nossa aliança com Deus para 2023, amém? Glória a Deus, quem está entendendo nessa noite? Renovar nossa aliança quer dizer pacto, né? Renovar com Deus nessa noite, até o final da semana que vem, nós vamos estar falando sobre isso, amém? E lembrando que no domingo, né, é dia de Natal, se comemora o nascimento de Jesus. Nós cristãos sabemos que Jesus está no nosso coração, está vivo, né? Mas lá fora comemoram muitas festas, mas muitos nem entendem, aleluia, o que é que Jesus veio fazer, por que ele nasceu. E não é no dia, não é o calendário, colocar o calendário 25 de dezembro, mas não é essa data, é provavelmente março, abril, que nasceu o Senhor Jesus. Mas eles escolheram uma data para ser lembrada no calendário, né? Então eu quero falar de aliança nessa noite. Vou chegar até onde o Senhor falou comigo. E eu quero que você pense bem, como falou a pastora Solange, no Primeiro Amor, que falou com o Espírito Luiz. Eu gosto muito de voltar para trás na minha fé e pensar, será que eu caminhei muitas vezes correndo comigo mesmo e deixei para trás o que Deus mandou eu fazer, né? Nós não esquecemos do primeiro amor. Esquecemos quando conhecemos Jesus e começamos a deixar outras coisas, a nos afastar das coisas de Deus, amém? E hoje eu quero que a gente fale sobre isso, lembrando de tudo que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio fazer uma nova e eterna aliança nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém? Então, antes de nós sentar, nós vamos ler Gênesis 9:9, para nós começar. A aliança que foi feita com muitos homens. Pastor, tem uma coisa errada nesse som, não está bom. Para mim, está muito bem, eu ouvi. Tá. 9:9. Aleluia. Gênesis capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 8 e 9. Vamos deixar? Diz assim a palavra do Senhor. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabelecerei o meu concerto, a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. Até aí, para nós começarmos. Curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que já aconteceu aqui, palavra de introdutórios, louvores, apresentação da escolinha. Se nós orássemos fosse embora, nós já teríamos recebido a tua presença, Pai. Mas ainda falta o recado de Deus para nós essa noite, que é através da tua palavra, Pai. E é no nome de Jesus que entrego a minha vida, a vida dessa igreja que é tua. É um tempo que eu particularmente começo a me emocionar quando eu lembro do nascimento do Filho de Deus, unigênito de Deus, que nos traz, aleluia, a memória de tudo que Deus fez por nós, pela humanidade, enviando o seu Filho nesta terra para nos salvar. Então, Deus, eu quero agradecer e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor abençoe a cada um que entrou aqui e que essa palavra venha ficar no nosso coração, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Eu acho que é o ventilador. Som. Amém? É que eu tenho um ouvido sensível, irmãos. Tenho um ouvido que tem só 30%, só 30%. E eu perdi no programa de rádio sem retorno. E eu tenho ouvido muito sensível, tanto é que eu tenho ouvido sensível para a música, para a letra, sabe? Mas então qualquer coisa me dói nos ouvidos, amém? Glória a Deus, então vamos lá. Gênesis capítulo 9, versículo 9. Aqui nós temos que é o pacto de Deus, capítulo 9,
pacto de Deus que ele fez com Noé e sua família. Eu quero falar de aliança nessa noite, mas eu quero que vocês prestem atenção. A segunda sexta vai encerrar a semana que vem, onde nós vamos estar falando de aliança, de pacto com Deus, né? Deus fez pacto com os homens, Deus fez aliança com os homens, Deus escolheu homens para fazer alianças, para que a humanidade fosse salva através dos escolhidos do Senhor. Então ele escolheu Noé, que você sabe que ele escolheu Noé, que era um servo de Deus escolhido. Capítulo 6 nos fala de Noé, que era um homem reto, aonde Deus escolhe para salvar a humanidade, né, através dele, para continuar a humanidade através dele, então, da sua família. Então Deus escolhe Noé, que era reto, um homem obediente a Deus, e manda ele fazer uma arca. E manda ele fazer uma arca para salvar ele e a sua família, que viria um dilúvio. Muitos talvez criticaram de Noé, porque não havia chuva, não havia riacho, oceano, mas Deus manda ele fazer um barco bem grande. Noé ficou 120 anos por obediência, fazendo este barco, porque Deus chamou ele para salvar ele e a sua família. E no livro de Hebreus nos fala, capítulo 11, nos fala, acho que é versículo 7, que Noé, por temer a Deus, temer pela sua família, temor a Deus pela sua família, ele obedeceu a Deus e construiu uma arca, fez uma aliança com Deus. E aqui nos fala que ele obedeceu a Deus, e depois o 9 diz que então, porque ele obedeceu a Deus, Deus fez um pacto, uma aliança com ele. No versículo 1, se abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E no 2 diz assim: será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Deus entregou tudo para eles, e no 7, então, onde nós lemos, no 8, diz: e falou Deus a Noé e a seus filhos. Deus falou a Noé e falou aos seus filhos, dizendo: Deus falou, eis que estabeleço o meu concerto, meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós. Eu quero falar isso essa noite, que Deus falou muito ao meu coração, para nós renovar nosso concerto, nosso pacto para 2023. Renovar, porque às vezes, amados, nossa aliança está quase por um fio, porque nós não obedecemos a Deus, nos desviamos dos propósitos de Deus, nos desviamos das coisas dos pactos. E nós vimos que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, tantos homens. Deus fez pacto, fez com Josué, no capítulo 24, do versículo 1 ao 17. Deus fez pactos, fez aliança. A aliança, mas não é a mesma promessa. A promessa você já tem. A promessa que Deus já deu para você. Deus já deu para nós uma promessa. Nós temos que cumprir o propósito de Deus para receber a nossa promessa. Mas pacto, Deus escolhe uma pessoa e faz um pacto, uma aliança. E ele fez uma aliança com Noé e sua família, dizendo que não ia destruir mais com um dilúvio, e que estabelecia um concerto com eles, e que eles então seriam, versículo 9, convosco e com a vossa família depois de vós. Então todas as famílias seriam, através de Noé e dos seus filhos, seriam abençoados, porque Pai, eles fizeram um pacto de obediência, uma aliança com Deus. Mas eu estudava sobre aliança hoje, mas vários e vários homens da Bíblia que Deus fez aliança, essas alianças foram quebradas e corrompidas por causa do pecado da humanidade, por causa da desobediência da humanidade. Foi se quebrando os pactos, as alianças que Deus fez. A aliança que Deus fez com Noé, que fez o arco-íris, 7 cores. Quando ele fez esse pacto, ele disse, olha, foram 14, no versículo 14 do capítulo 9.
E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, o arco-íris. Ele fez uma aliança. Você pode ver que o arco-íris, tu não vê o fim dele, nem o começo. Ele é um arco de 7 cores. Ele fez um pacto com Noé, que não destruiria mais a terra, os homens, com dilúvio, mas eles teriam que ser obedientes. Então começa por aqui, amados. Deus estabeleceu pactos, aliança, fez aliança com os homens, fez aliança com Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito, fez aliança com Josué, fez aliança com Davi, fez aliança nos Salmos. A gente vê as alianças que o Senhor fez com os homens. Mas todas essas alianças, elas foram violadas, foram destruídas pela nova geração dos profetas, dos servos, dos patriarcas. Elas foram quebradas as alianças. Deus foi fazendo aliança com os homens para Deus, vamos dizer assim, para Deus foi fazendo, vamos dizer, separando homens para fazer uma aliança com aquele homem, que ele ficasse firme, para que fosse salvar, libertar a humanidade, libertar dos castigos, falar das coisas de Deus, das alianças que o Senhor tenha feito. Só, amados irmãos, que os homens, a natureza humana foi se corrompendo. Estavam muito bem, vendo coisa linda que Noé fez, vendo coisa linda que Moisés fez, coisa linda que Josué fez, mas daqui a pouco se deparavam com sendo destruído por falta de obediência. E o maior problema nosso, amados, duas coisas que é gravíssima, é a desobediência a Deus, aleluia, e a soberba do homem. A soberba da humanidade, amados, ela destrói a aliança com Deus, ela quebra o pacto com Deus. Eu posso ter feito pacto com Deus através de Jesus Cristo, eu vou chegar lá, mas se eu não quero, nem Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho que querer. Deus quer fazer, mas Deus não obriga ninguém, amados. Porque tem pessoas que não querem fazer, renovar a sua aliança. Às vezes a aliança está gastinha já. Porque passamos um ano difícil, como já falamos, tantas coisas aconteceram neste ano. E talvez quantas coisas neste ano de 2022 nós murmuramos contra Deus. Quantas vezes neste ano nós fraquejamos a nossa fé. Talvez quantas vezes neste ano nós tivemos pensamentos contra as coisas de Deus, contra as coisas do céu. Talvez quantas coisas erradas fizemos este ano, depois de ter feito uma aliança, Deus, dizendo: não, eu vou ficar até o fim. Josué fez uma aliança. O Josué era um homem de guerras, mas só que teve uma coisa. Se você olhar para o livro de Josué, foi até ali. Josué até ali com a sua família. Mas Josué, em seguida, meus amados, desistiu. Ele poderia ter prosseguido com a aliança com seus filhos, mas ele deixou, ele largou. Então Deus teve que levantar juízes para governar o povo. E Josué já começou a não aceitar. Ele não levou, ele falou para os filhos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos foram, mas os filhos dos filhos, aleluia, as outras gerações já foram fracas. Vocês estão entendendo? Eu faço uma aliança, o presbítero Marcos faz uma aliança, ele tem uma filha. Mas se ele não fortalecer a filha no pacto de Deus, a geração da filha nem vai se converter, porque não vai entender o pacto que ele tem com o sangue de Jesus. Que antes eles ofereciam holocausto, matavam um cordeiro, faziam sacrifício para a nova aliança, sair, levantar o altar. Noé levantou o altar, todos eles, Abraão,
todos levantaram o altar para o concerto do pacto. Hoje não precisamos, porque temos Jesus Cristo. Hoje o altar é eu e você. Nós carregamos este altar, este púlpito, com a nova aliança. E essa nova aliança, essa aqui foi a aliança do passado. E eu quero falar nessa noite da nova aliança que nós temos que ser renovado durante a semana que vem. E eu te convido a renovar ela. Para que em 2023 você não esqueça que tu tem pacto, uma aliança com Deus. Não é uma promessa. Promessa que você já tem Deus dentro da tua mãe. Aleluia. Eu digo, é um pacto com Deus. Que esse é como nós, que é uma aliança quando há um casamento, meus amados. É um compromisso que não pode ser violado. O pacto, a aliança que fizemos com Deus é um compromisso com Ele. E o que mais nós temos visto, meus amados, as pessoas violando os seus compromissos com Deus, rachando a aliança com Deus. E eu quero falar essa noite. Um casamento é um compromisso com Deus. E nós não vamos desistir da nossa aliança com Deus. Imagina só. Então aqui eu falei um pouco mais, porque as horas se passam do Velho Testamento. Tem várias pactos que Deus fez. Mas agora eu quero entrar em Hebreus, que eu quero falar da nova aliança. No livro de Hebreus, e tem várias também, né? Jesus Cristo é a nossa aliança. Aleluia. Irmãos, nós precisamos viver uma aliança com Deus. Eu acho a coisa mais linda um casamento aonde o casal está sempre com a sua aliança em Deus. Eu acho isso muito lindo. A minha já está castinha, ela tem 50 anos. Eu acho a coisa mais linda. Às vezes os homens não gostam, eles acham que a gente está trabalhando. Mas eu acho tão bonito quando eu olho um casal de mão dada que tem os dois de aliança. Eu acho muito bonito, gente. Não sei o que é, me toca. Sabe, tem pessoas que brigam, quase se separam, me procuram. Ou a gente vai se separar, pastor. Mas aí, chegou um casal, a gente vai se separar, não vai nada. Vamos orar. Aí quando eu olho o dedinho deles, eles estão morando junto, mas a aliança não é jeito. Eu olho o dedinho deles e por que essa aliança ainda está aí? A gente não teve coragem de tirar. Por que será que não teve coragem? Por que ela continua no teu dedo? Porque ela está falando alto contigo. Porque essa aliança aumentou. E está difícil de tirar ela. Assim é com Deus. Nossa aliança com Deus, a gente pensa, Deus, olha o que está acontecendo comigo, acho que eu não fui na igreja, acho que isso. Daqui a pouco tu pensa assim, Deus deu um filho, fez uma aliança com a gente. Não tira essa aliança do teu coração, porque Jesus está na tua vida. Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 13, a nova aliança. No passado, irmãos, quando eu falei da aliança, do pacto do passado, o povo acabava sempre quebrando a aliança, quebrando o pacto, destruindo aquilo que Deus mandou fazer. Aí então Deus mandou o Filho Jesus Cristo para fazer uma aliança com o povo. Só que esta aliança, amados, eu vou te dizer para ti, só que esta aliança com Jesus, feita por Jesus, é totalmente perfeita. E não pode ser quebrada. Não pode ser violada. E por que eu estou falando isso? Porque 2023 tu vai entrar fazendo a tua aliança. Eu quero ser feliz, eu preciso ter um casamento com o meu Deus. Na Bíblia, a igreja é a noiva. Jesus
esposo. Para te ser feliz, tu vai ter que fazer uma aliança com o teu noivo, com o teu esposo, Jesus Cristo. Não adianta eu querer ser feliz sem Deus, amados. Não adianta. Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13 diz assim: mas agora alcançou ele o ministério mais excelente, falando de Jesus, quanto é mediador do melhor concerto, de melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para o segundo. Se a primeira aliança, fosse irrepreensível, fosse certa, não precisava buscar uma nova aliança. Foi preciso buscar uma nova aliança para salvar o povo, para libertar o povo do cativo, para fazer um casamento, uma aliança com Deus totalmente perfeita nas mãos de Deus. Imutável, não tem mudança, não tem separação. Aleluia, você pode glorificar Deus? Aí diz assim, 8, porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança, não segundo o concerto que fiz com seus pais, ano passado, no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Não é aquela lá, com Noé, com Moisés, não foi aquela aliança, aquele pacto lá, não, estou fazendo agora o eterno. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Não permaneceram, quebraram a aliança, passaram. Vocês estão entendendo? A lei do passado. Aí então Deus mandou o seu Filho, o melhor presente para fazer uma eterna aliança conosco. Ele fez de sangue, o pacto de sangue, deu seu sangue para me salvar e salvar você. Só que eu quero lembrar nessa noite que Deus está falando comigo que eu não posso esquecer que eu tenho uma aliança com Deus, com Jesus Cristo. E eu não estou aqui, nem você, brincando de cristão. Aleluia. Nós não podemos violar e nem quebrar essa aliança que fizemos com Cristo. A nossa aliança que fizemos com Cristo, Ele já fez conosco, Ele já pagou. Mas eu um dia aceitei Ele como meu noivo. Então, amados, eu tenho que olhar para Ele e saber que eu tenho um noivo imutável, não muda, não tem mau humor, não tem mau temperamento, não é ansioso, ele chega no tempo certo, ele é amável, aleluia, ele me amou acima de todas as coisas e deu a vida dele por mim. Este noivo que eu quero que você faça uma aliança, e vire o ano e já comece a dizendo, eu quero 2023 um pacto com Deus. Fazemos tantos pactos, a gente fazia, né? Eu quando era menina, uma vez fiz um pacto, coloquei o dedinho assim, com a pessoa, entendeu? Tinha 14, 15 anos. Pacto? Vamos fazer um pacto de sangue. Nada, meus amados, Jesus fez o pacto. Olha bem, diz assim, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei e eu lhes porei por Deus e eles me serão o povo. Está vendo isso aí? Não era as tábuas da lei, não era com os homens. Ele disse assim, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, na tábua do nosso coração, e em seu coração as escreverei. As leis de Deus, isso, olha para mim, o Espírito Santo está falando comigo. As leis de Deus, através de Jesus Cristo,
Ele vai escrever no nosso coração. E o que eu quero te dizer? O nosso coração não pode ter outras coisas, amados. Ele falou para o Senhor Solange. Nosso coração ele tem que estar limpo. Porque Jesus está escrevendo a nova aliança no nosso coração. E porei as leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Olha o conselho, olha a aliança. Olha a aliança que ele fez, o conselho, o pacto. Ele disse, olha aqui, ó, passado ficou para trás. Agora as leis vai ficar no teu coração. As leis, por isso que eu digo que tem pessoas, amados, que tem que limpar o coração. As leis de Deus vão ficar no coração. E aí, vou escrever no coração deles. Vou chegar e vou escrever. Porque tem coisa que arde no nosso coração e a gente não consegue voltar para trás. Porque ele escreveu. O título disse, está aqui, Senhor. O Senhor diz, já vou mandar lá. Vou escrever aqui no coração. Tu é meu e eu sou teu. O resto é baixo. Eu tenho esse conceito. Quando eu quero fazer qualquer coisa, me estremeço e penso assim. Mas eu tenho aquele que é tão especial, que me amou de tal maneira, que fez uma aliança de sangue por mim. Tá? Olha só. E diz assim: e não ensinará cada um ao seu próximo, olha bem, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não precisa, e não ensinará cada um ao seu próximo. Cada um vai buscar, desde o pequeno desde o menor ao maior, vai ter uma aliança dentro do coração escrita por Deus. Aleluia! Eu sou teu e tu é meu, tu é meu povo, tu é meu escolhido. Então para de querer, amados, ler lá no coração do irmão aquilo que Deus escreveu para ele. Aleluia! Quando Deus escreveu um concerto para ele, um pacto com ele, na morte, quando ia perder a terra, Deus fez um pacto, disse: olha aqui, Paulo, vou te falar uma coisa aqui. Eu estou escrevendo um conselho no teu coração. Eu estou dizendo para ti, Paulo, que tu é meu e eu sou teu. E se tu quiser ser abençoado, vai ter que trilhar por este caminho que eu já coloquei a lei no teu coração. Estou dando ele por ilustração, às vezes eu falo assim. Aleluia. Deus falou: Regina, escuta aqui, ó. Para com isso, já está no teu coração. Você já viu que tem pessoas que já está no coração dela, tá? A aliança, não adianta ninguém querer dar. Ninguém quer, não, isso não é bem assim. Não é bem assim, sim. Deus escolhe pessoas, escreve, aleluia, as leis, pacto, diz: vai, eu sou o teu Deus. Aleluia. Olha bem, estou cheia da graça do Deus missionário velho. Estou sentindo a presença de Deus. Olha só, e diz assim, ó. Não precisa estar aí. Olha, não precisa estar, Jefferson. Eu queria saber o que Deus falou contigo, Jefferson. Não. O pacto é para ele. Aleluia. A promessa que Deus já fez quando ele estava no ventre da mãe vai se cumprir. Aleluia. Só se ele não quiser. Olha bem, no 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha que coisa linda! Sabe que o diabo acusa as pessoas? E o diabo acusa, e o diabo e nós mesmos nos acusamos. Você sabia que nós mesmos nos acusamos? Ai, mas eu não posso. Ai, eu não. Eu vou fazer um concerto contigo, um pacto contigo, uma aliança contigo, vou escrever no teu coração. E aquilo que tinha antes de pecar, de coisas feias que estavam no teu coração, eu vou arrancar e já nem me lembro mais. Eu escrevi uma nova história, aleluia. E
pacto de sangue que Jesus já fez da cruz por nós. Aleluia. E dizendo assim no 13, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro, aquele que era lá Abraão, Noé, Moisés, aqueles que eu falei, os pactos lá, envelheceu. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Então não fique lá a gente, porque olho por olho, dente por dente, vamos fazer isso, vingança daquilo. Isso foi no Velho Testamento, no pacto lá do Velho Testamento entre os homens, na lei de lá. Mas a lei hoje que está escrita no teu coração é: amarás a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti. Essa é a nova aliança. Aleluia. Abra então ainda no 9, capítulo 9, versículo 14. Versículo 13. 9, 13, 14. Leram aí? Abriram? Quer ler primeiro? Ó, no 13. Porque, a 9, 13. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esvarzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, não é da alma e do espírito. No 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir de só a Deus. Não é esse versículo? Glória a Deus. É o sangue de Jesus, para nos tirar as coisas velhas, para purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Olha o 15. E por isso é mediador de um novo testamento, a nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pai. No 16. Porque onde há testamento necessário, é que intervenha a morte do pensador. Olha bem. Porque onde há testamento, onde é que nós temos testamento? Falando que Jesus deixou um testamento. Vamos ler lá? 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala. Ó. 1 Coríntios 11, 25. Tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento. Está falando do sangue dele. No meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele deixou o testamento, aleluia, glória a Deus, o testamento falando, amados irmãos, do sangue que, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. A morte do testador. Quem é que? Aonde que foi escrito isso? Lá em 1 Coríntios. Ele deixou um testamento. Então, como ele deixou um testamento escrito, em algum lugar tinha que estar escrito que o testamento pelo testador tinha deixado escrito. Em algum lugar, quando a gente vai deixar um testamento nessa terra para a nossa família, em algum lugar tem que constar que eu deixei o testamento escrito, assinado, outorgado por alguém, que eu estou deixando um testamento. Jesus fala do testamento dele, através do apóstolo Paulo, e também fala em Lucas, que ele deixou um testamento para nós. Vocês estão entendendo essa palavra? É o pacto? E aí diz assim, no 17, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ainda algum valor enquanto o testador vive? Por que o testamento que o Senhor deixou através do sangue tem valor?
Porque ele morreu e ressuscitou. Não é enquanto está vivo. Não se tem testamento enquanto está vivo. Nós escrevemos alguma coisa deixando para alguém, mas testamento ele quando é morto. Aleluia. Jesus nos deixou. No 18, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerro dos bodes com água, lá púrpura e sopro, e aspergiu tantos mesmo no livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. No 21, e semelhantemente aspergiu com o sangue do tabernáculo todos os do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei do passado, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que essas. No 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele não entrou por mãos de homens, nem também a si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Olha o que ele diz aqui. Cristo se entregou uma vez, não como sacerdote todos os anos oferecia o sacrifício. Cristo ofereceu o sacrifício dele uma só vez, e essa está valendo até hoje e vai valer até a eternidade. Esse pacto que ele fez, essa aliança conosco. Então, amados irmãos, o que eu quero falar? Pacto, aliança, 10, né? Porque assim como Cristo oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ora dele. Assim, então disse: eis aqui vem no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz, sacrifício, oferta, holocausto e ablações pelo pecado. Não quiseste, nem te agradaram, as quais se ofereceram segundo a lei. Mas Jesus Cristo veio para fazer um pacto, uma aliança, e que ele diz em memória do nome dele, ele se entregou, ele morreu na cruz. E hoje eu lembrava de algo muito interessante, irmão. Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Esse que faz aniversário, é o aniversariante. Dali ele faz todos os dias. Mas a gente tem que lembrar, e muitas vezes para falar para a igreja, domingo. Mas domingo assim, irmãos, é um dia muito especial de todos os cristãos. Tem que lembrar do nascimento de Jesus. E se ele nasceu no teu coração, é porque ele fez um pacto contigo. E escreveu para ti um testamento já, que você é dele, que ele, aleluia, tem um testamento na tua vida. E que ninguém, a não ser você, pode rasgar esse testamento e botar fora. É só eu e você podemos impedir, porque nós já temos uma aliança, um testamento, aleluia, de que fomos comprados pelo sangue de Jesus, um pacto, e que nós temos uma eternidade, como falou a missionária, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o seu nome é maravilhoso. É com esse que nós temos um pacto. E eu quero nessa noite dizer para você que Deus falando comigo, para lembrar na igreja, que você tem um pacto. Tudo que nós lemos aqui já está escrito na tábua do teu coração. Tem um pacto com Deus, uma aliança de sangue, que o Senhor entrou uma só vez na cruz, no santo dos santos, foi rasgado o véu para nos dar acesso ao Pai. Uma vez só, aleluia. Ele não precisou oferecer nada, ele se ofereceu para fazer um pacto nessa terra, para salvar a humanidade. E Deus falava comigo, e eu tenho feito este pacto com Deus, dizendo: Senhor, eu sei, olha só, isso me deu um temor muito grande quando eu vi, que ele já colocou no meu coração o pacto. E eu vou ter que cumprir esse pacto. Irmãos, a gente vê pessoas morrendo, destruídas,
cheia de problemas. Porque são soberbos, começa a caminhar muito bem no Evangelho, é tudo crescer. Mas a humildade de voltar ao primeiro amor, de reconhecer que somos fracos, pequenos, falhos. Que a Bíblia diz que nós somos como o tamanho de um grão de areia, então, para lava cheias. E que Deus usa pela sua infinita misericórdia. Hoje eu falava com Deus que é tão lindo o ministério que eu tenho com Deus, amados. Que eu falava para Deus, meu Deus, eu estou anciã. E o Senhor disse, mas eu nem lembro que idade tu tem, filho. Fala. E eu dizendo para eles, eu posso estar em casa assim, cabisbaixo com alguma coisa. Quando eu subo aquelas calçadinhas ali, eu olho para o céu, olho para esse prédio. É uma coisa assim, fora do céu. Olho e penso assim, quem é que construiu esse tabernáculo para nós? É aquele que fez uma aliança. Aleluia! Quem é que fez isso para nós? E é tudo perfeito, amados. Aonde tu for entrar aqui, tudo tu vê a mão de Deus, Todo-Poderoso, todas essas congregações, tu vê o amor de Deus, tu vê Deus. Deus fez um pacto, eu aceitei o pacto. Aleluia! Eu não voltei para trás. É isso que eu quero dizer para você, não volte, você vai sofrer. Mas que mentira que alguém disse assim que não, vai sim, é bom, nós vamos passar. Mas a gente tem muito mais vitória, mais alegria. Eu não abro mão. Se eu tivesse que passar, passaria de novo. E passo ainda. Mas por Deus ter um pacto de dizer assim, olha, eu já te comprei. Eu já te comprei. Eu já escrevi no teu coração. Quando tu deita a cabeça no travesseiro, tu pensa assim, olha, eu não posso fazer tal coisa. Eu tenho Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Jesus. Ele já fez comigo, eu aceitei. Tem gente que aceita e depois quebra a aliança, viola a aliança com pecado, com transgressões, blasfemando contra Deus. Não, irmãos, aconteça o que acontecer. Como disse a pastora Solange, se tiver só uma roupa, vamos para lá. Alguém perguntou para mim, vai ter roupa de Réveillon? Eu disse, olha, eu não. Vai comprar roupa nova? Vai comprar essa. Pensando que comprar essa data que vem. Mas o mais importante que está dentro do teu coração. O mais importante é aquele desejo de levantar de madrugada, dobrar os teus joelhos, quando ninguém quer fazer isso. Poucos fazem isso. E você sentir aquele prazer de dobrar os joelhos e você está sozinho na tua casa. Aleluia. Você está sozinho, não tem pastor, não tem fulano, teus irmãos do grupo, não tem ninguém. É você e Deus, eu e você, a nossa aliança. Aleluia. É tão lindo nós lembrar que nós temos alguém que nós estamos conversando. Quando eu vou no banheiro, volto e digo, Senhor, eu estou tão cansado. Eu digo, mas eu te amo, Jesus. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso falar contigo. E você sabe, quando eu deito, eu durmo só de um lado. Porque eu tive uma labirintite muito forte. Eu deito só de um lado, mas eu sinto a mão de Deus me abraçando. Dizendo assim, ó, você não está só. Vocês podem pensar assim, pastora, tem 2.000 pessoas. Mas muitas vezes eu me sinto muito só. É eu e Deus. Aleluia! Porque às vezes eu não entendi, mal compreendido, as pessoas dizem, isso, aquilo. Elas colocam palavras na tua boca, elas dizem coisas de ti, elas falam coisas de ti, né? Que não é verdade, que te dói a tua alma. Dói porque não é verdade. Então eu acabo me afastando, sabe? Ficando no meu mundo com Deus. Aleluia! E entregando para Deus. Já te aconteceu isso? E tu ser acolhido pelo Espírito Santo. Às vezes no teu quarto, no teu banho, e tu te sente assim, Jesus contigo, meu Deus, dirigindo, às vezes eu olho para o céu e digo, Deus, é eu, Senhor. Mas
Mas aí eu penso assim, naquela aliança. Aí eu penso naquela aliança. Eu já contei com Deus. Você está entendendo? O que o Senhor me dizia essas 3 vezes? Renovando esta aliança com Deus. Lembrando que Ele é o teu Deus. Que Ele caminha contigo. Que tu não estás só. Que Ele é teu companheiro. Que Ele viaja contigo. Você já se sentiu inseguro em viagens? Viagem de avião? Eu fui viajar e as minhas irmãs em Cristo foram comigo. Eu pensava, eu e Deus. E caí aqui, ó, esse avião. Eu e Deus. Eu fiz uma aliança com Ele, um pacto com Ele, e Ele sabe quando vai te recolher e quando vai recolher você. Não é por idade. Deus não tem prazer de levar ninguém. Ele quer que você seja. E aí, eu vou falar uma coisa para você: não se queixa. Você tem o maior, a pessoa mais linda da tua vida. Glória a Jesus. Ele é teu amigo. Então, se os outros não querem te entender, deixa eles lá, só ora. Mas continua sabendo que dentro do teu coração tem uma aliança que Ele fez contigo. Que Ele é teu amigo. Eu quero que você renove essa fé. Para entrar em 2023, nós vamos estar aqui no dia 31, às 11 horas da noite, até 1 hora mais ou menos. Nós vamos estar aqui fazendo uma vigília de oração. E eu quero que você renove a tua fé. Nós não podemos perder a fé. É como disse a pastora, nós temos que voltar lá e pensar assim: como é que nós encontramos Jesus? Que dia que a gente é? E aí eu fiquei assim: Jesus, a pastora falando, pensando, eu, daquele jeito, Jesus, sem poder pintar os meus cabelos, Jesus. A minha mente e meu coração são teus, Jesus. Aquelas coisas que eu fiz lá, que eu não conhecia Jesus, porque era que nem Jó, eu ouvia falar, mas não conhecia. Hoje eu conheço Jesus. Hoje eu posso me pintar isso e aquilo, mas no meu coração está escrito o pacto de Deus. Sabe, eu tenho um sonho, eu sempre tive um sonho de criança, mas eu gosto muito de voltar. Eu sempre fui sonhadora, sabe? Sou saudosista. Tive um sonho de criança que eu via nas casas ricas, um presépio, tá? Um presépio bem grande, né? Com aquelas ovelhinhas. E aí, muitos anos, as pessoas diziam para mim: mas eu tenho idolatria. Hoje não, hoje não tenho isso no coração. O ano que vem nós vamos fazer um presépio ao vivo. Isso no coração. Tu é livre. Não é uma árvore de Natal, não é uma bolinha daquelas, não é isso aí que vai tomar o pacto que está dentro da tua alma. A tua alma já tem um pacto. A tua alma, a minha alma já tem um pacto com Deus. Mas ainda vou construir esse sonho. Eu tenho sonhos que Deus está me revelando, Deus está me dando. Mas vou fazer. Mas eu vi, eu ia na casa de rico, de pé por pé, parece que é o presépio. Era muito grande. Eu achava que estava ali no menino Jesus, a manjedoura, as vacas, os filhos, a mulhinha trazendo a Maria grávida, ali, uma história bíblica. Sim ou não? Amém, glória a Deus. E por que não deixaram a gente fazer isso? O evangelho não podia, não, gente. Vou te dizer uma coisa: nada de religião, tira isso da tua vida. É Jesus, é o pacto, é a aliança, é o sangue do Cordeiro que já te comprou e já me comprou. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Ele entendeu nessa noite. Vamos renovar nossa aliança para 2023, sendo melhores para Deus, entendendo o que Ele tem falado para a igreja. Amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Nem sempre nós vamos ser entendidos, vamos às vezes ser mal interpretados. Chega a doer na alma, né, gente? Né, missionário? Chega a doer, missionário sabe. Mas a gente fica assim, ó. Um dia vou entender, nem que a gente não esteja aqui, mas vai entender que o melhor está sendo feito por nós. Não é verdade? E aí pode glorificar Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé então, agradecer a Deus.
casal um pacto muito forte. Um pacto de vida. Não estou falando dessa vida aqui. Estou falando de vida sempre. Sabe? O diabo já quis tirar a tua vida. E a dele também. Mas eu quero te dizer uma coisa para ti. Vocês têm que fazer um pacto com Deus. Deixar de escrever a história dele no coração de vocês. Para aqueles filhos, para aquela menininha que ela é uma missionária do Senhor. Vocês se tornam forma de fé. E através de vocês, a futura geração vão ser aqueles que vão firmar a aliança com Deus. A aliança com Deus é firmada para a nossa família através de nós. Nem que eles não entendam hoje, mas um dia eles vão ficar entendendo essa história. Levante suas mãos para o alto e faça agora um pedido. Diga: Senhor, eu quero renovar minha aliança com Deus. Se eu cheguei ao final do ano pensando assim, Deus, que eu estava bem, mas hoje com essa palavra eu vi que eu preciso melhorar, que eu preciso entender. Eu preciso entender, porque muitas vezes, meus amados irmãos, somos pessoas turronas com Deus, burras com Deus, brigamos com Deus, fizemos tantas coisas erradas e queremos que Deus nos suporte. Às vezes nem nós mesmos nos suportamos.